vocês, né? Hoje, então, vamos começar a aula de QED. Hoje eu não vou poder fazer aula de simetria. Então eu vou fazer aula de QED e a aula de simetria eu vou deixar para a semana que vem. Mas aí no domingo eu passo, provavelmente vai ser sexta-feira. Agora talvez seja mais cedo, porque sexta-feira a gente tem um seminário, 4 horas do Marcos Rodrigues, 6 horas o seminário do Wittenberg, o último seminário dele, e eu estava pensando em fazer sexta-feira 2 horas. Porque na semana consecutiva, né, que é a semana do dia 26, eu vou estar fora a semana toda aqui no Vitória e tal, então aí não vai ter aula mesmo. Então, vamos ficar uma semana, mas eu vou dar um trabalho, um paper para vocês lerem, todos nós lemos, né? E quando eu voltar, vamos discutir o paper, aquele paper do Wagner. Então, tá legal, semana que vem eu vou fazer potencial efetivo, então eu vou deixar, eu preferi deixar o CBT para a semana que vem e fazer uma QED. Hoje, também o assunto de QED hoje é um assunto técnico, até peço desculpas a vocês, vai ser uma aula meio técnica. Eu tive até que peguei meus apontamentos lá quando eu estudei por exame de teoria eletrofrágil lá em Trieste, apontamentos de quase 30 anos atrás, para poder pegar, dar todos os detalhes para vocês de como compor a corrente eletromagnética em termos desse conceito de fatores de Bohr, que é uma coisa importante, né, para a gente poder tirar a propriedade de partículas que têm estrutura. E aí, na próxima encontro desses de QED, nós vamos aplicar isso para o neutrino, para poder estudar a interação eletromagnética do neutrino. Então, o nosso problema começou com isso. Nós estávamos estudando, nós estamos nos propondo a estudar a interação eletromagnética efetiva dos neutrinos. Então, para entender isso, a gente tem que passar pelo como é que fica a corrente elétrica, o operador de corrente elétrica, atuando entre estados de neutrino. E aí, eu resolvi fazer uma coisa mais básica ainda, porque isso é uma coisa que não se encontra nos livros, e é bom a gente saber uma vez na vida como se faz. Eu lembro quando eu aprendi isso, me abriu muitas ideias sobre muitas coisas, sobre assim, como mexer com esses operadores, né, de corrente, e compor para diferentes tipos de campo. Até nos livros também não tem nada sobre spin. Eu até vou propor aí, se alguém quiser trabalhar um pouco a questão de transpor o formalismo para o spin. Então, a nossa ideia, então, o nosso objetivo, né? Nosso objetivo dentro desse tópico aqui faz parte de um contexto mais amplo, né? Então, quer dizer, o nosso propósito maior é estudar a interação eletromagnética dos núcleos, né? Então, o propósito maior, né? A interação eletromagnética dos núcleos. Que a gente quer. Então, a etapa, né? Nós na aula passada já começamos a discutir a questão da corrente, e aí o passo, né? Quer dizer, vamos dizer, a etapa preparatória, né? É compor, né? Fazer para o spin meio. Então, a discussão que nós vamos fazer é para o spin meio, e aí vai valer tanto para férmions neutros, quanto para férmions carregados. Para o setor de spin meio, tanto faz férmions neutros ou carregados, férmions carregados ou neutros. Quer dizer, nós vamos fazer aqui para o férmion de Dirac, e depois, na hora de falar dos neutrinos, né? Depois, quando nós formos falar dos neutrinos, a gente vai tratar da questão dos férmions neutros. Que aí podem ser, por exemplo, eu posso ter férmions neutros que são neutrinos, que são férmions de Majorana, como eu posso ter férmions neutros que são férmions de Dirac. Então, a gente, quando for tratar no caso dos férmions neutros, a gente vai ter que especificar se é Dirac ou Majorana. Então, vamos fazer então aqui essa chamada expansão. Então, vamos trabalhar o setor de férmions carregados, né?
Vamos trabalhar tipo Fermi de Dirac. Fermi carregado. No ano passado, no curso, semestre passado significa o ano passado, exatamente, 2013, a gente fez um curso de processos físicos em QED. E um dos tópicos do curso, se vocês olharem lá as aulas gravadas, vocês vão ver que tem várias aulas que a gente trabalhou sobre a decomposição de Gordon da corrente. Então, algumas coisas aqui eu já vou pegar do pré-requisito que a gente vai usar aqui, mas eu vou dar as relações que a gente vai precisar. A gente vai precisar aqui usar a chamada decomposição de Gordon para lineares. Vou mostrar já como funciona. Então, isso aqui, nas aulas, né, de processos físicos em QED, essas aulas foram 2013 e 2. Nessas aulas a gente até trabalhou também a decomposição de Gordon para SPI, para SPI1, para SPI0. Então a gente vai fazer uso, né, desse tipo de coisa. O que é, bom, só para lembrar para quem nunca viu, que eu vou dar uma série de relações que a gente vai precisar de recorrência, usando sempre soluções da equação de Dirac. Então, se a gente pegar, por exemplo, a equação de Dirac que descreve uma partícula, um férmio carregado, massivo, é férmio, não uma antipartícula, o férmio não é elétrico. Então a gente tem que gama mi, né? Essa equação aqui, gama mi, dmi, estou falando já nos passos de momento. E gama mi, dmi, é gama mi, dmi menos m, vou colocar u de p igual a zero. A gente barra essa equação aqui rapidamente, né? Então, vou barrar u de p, gama mi, dmi, menos m, igual a zero. Então, barramos a equação. Vou pegar essa primeira equação aqui, acho que vou botar aqui lá, para ficar mais fácil, mais paralelamente. Então aqui a gente vai colocar o barrado de P, gama mi, dmi, menos m, igual a zero. Então se a gente pegar essa equação aqui, se a gente multiplica ela por o barrado T', um outro momento, T', gama mi. Vamos aplicar essa operação nessa equação. E essa equação aqui, vamos escrever essa equação para o momento T'. É a mesma equação, só para o momento T'. E aí nessa equação aqui, eu vou aplicar aqui o meu gama mi, u de p. Da maneira que eu estou tentando ver, se a gente já começa a perceber, estou tentando produzir a corrente eletromagnética entre dois focos, o barrado de P', gama mi, Mu, o barrado de P', gama mi, Mu. Então, pegando essa equação agora aqui, né, então isso aqui está dando para nós o seguinte: o barrado de P', vamos escrever aqui, o barrado de P', gama mi, P', u de p menos. Eu vou fazer só essa para dar uma derivada, né? Depois eu vou dar os resultados aqui, vocês vão poder demonstrar. O barrado de P', aí vai ficar aqui menos m, o barrado de P', gama mi, u de p, igual a zero. Então estou usando tudo no shell, que eu estou trabalhando com férmios que satisfazem as equações de movimento, não são férmios físicos, né? Agora aqui eu vou fazer a mesma operação. Então vai ficar o barrado de P', aí vai ficar gama mi, P' mi. Menos m, e aí aqui é a mesma coisa, o barrado de P', gama mi, u de p, igual a zero.
Então agora, se eu somar essas duas relações, então vamos primeiro fazer uma aplicaçãozinha aqui. Quem é gama ni e gama mi? Nós sabemos, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa definição. Isso aqui às vezes tem livro que usa com mi sobre 2, aí livro que usa com mi sobre 4, às vezes a convenção nossa vai ser a seguinte. Claro, a álgebra de Clifford é sempre a mesma, né? Gama ni igual a 2 eta mi identidade. E o comutador de gama mi com gama ni é definido da seguinte maneira. Vou botar aqui mi sobre 2, vamos colocar assim. Vamos definir aquele nosso famoso, né, objeto que é o produto anticimétrico de duas matrizes em sigma, né, gama, que é o gerador, né, o gerador das rotações no espaço exterior. Vamos definir como I sobre 2, comutador de gama ni e gama ni. Vamos definir isso aqui, dessa forma. Então, é claro, essa relação, dessas duas relações, somando essas duas relações, a gente tem aquela famosa relação gama ni, vai ficar igual a, somando aqui, vai ficar isso, mais isso aqui, opa, gama mi aqui sobre 2, né? Então vamos botar aqui esse 2, fazer o seguinte aqui. Já que eu defini dessa maneira, eu vou passar o 2 sobre i para cá. Eu tinha definido assim, então eu estou passando o 2 sobre i para lá. Então isso aqui fica gama ni, menos gama ni, mais esse aqui fica menos. Somando os dois, eu vou ter 2 gama ni igual a 2 eta mi, então vai ficar eta mi vezes a matriz de identidade. E aí aqui nós vamos ter mais 2 sobre i, né, vai produzir 2 gama ni, que é igual a esse carinha aqui. Então isso aqui vai ficar, tem um 2 aqui, que vai cancelar esse 2 aqui, vai ficar menos i, sigma de i, certo? Então está usando a nossa convenção do nosso ciclo. A gente colocou o 2 aqui, quando justamente somar esses dois, vai produzir um 2 que vai cancelar e esse 1 sobre i no denominador é o menos i. Então vamos usar essa relação aqui. Gama ni é a parte simétrica, é o eta mi vezes a identidade, menos o i. Sigma mi. E vou usar a mesma coisa aqui. Isso aqui vai ser eta mi menos i sigma mi. Então, deixa eu colocar isso aqui. Esses fatores de forma são importantes porque é daí que a gente vê o momento de polo elétrico, momento de polo magnético. Depois tem uma outra coisa que eu nem sei se o pessoal na matéria condensada chama, né, que chama-se, foi uma coisa introduzida pelo Zell Doppler, que se chama anapolo. É uma espécie de um antipolo, é um termo que aparece, um fator de forma que aparece ligado a uma... quando só os férmions apresentam essa propriedade, só quando eles têm presença de uma corrente elétrica externa. É um fenômeno interessante. Não sei se isso aí é discutido, talvez na spintrônica seja discutido sobre um outro nome, quando a gente falar sobre isso aqui, se você identificar, você me fala. Então vamos lá. Então a gente vai agora somar essas equações. Quando a gente somar essas duas equações, olha, isso aqui vem para cá, então isso aqui vai ficar igual, né? Igual a isso. Isso aqui vai ficar igual a isso. Então nós vamos ter 2m, né? Depois 2m, o barrado de pelinha. Gama ni de P. Observe que eu estou falando do mesmo férmio, estou lidando com férmions de mesma massa. É o mesmo férmio, só que com momentos diferentes. Eu poderia estar falando do elétron e do muon. Aqui não, estou falando ou só do elétron ou só do muon. Aí a equação de tirar, eu usei com a mesma massa. Se eu tivesse usado, por exemplo, esse espinor aqui, referente a um férmio com outra massa, a gente ia ter diferença. Dá para fazer a mesma coisa, só que não ia ficar tão simples a expressão. Então esse termo aqui dá 2m, e aí ó, esse termo aqui soma com esse termo aqui. Ó. Eta mi, essa aqui é simétrica, esses dois termos vão se somar, e vai ficar Pmi mais P'inha, então vai ficar esse termo aqui, vai ficar igual ao barrado. Tá? Isso aqui vai, desapareceu a matriz daqui, porque virou a identidade, então esse momento sai para cá, esse momento sai para cá, então fica P mais P'inha, Mi, vai ficar assim, P'inha mais P, Mi,
o barrado de pelinha, o de P. E aí depois o outro termo, esse é antissimétrico. Então, quando nós somarmos esses dois termos aqui, esse cara aqui é menos I, o P é diferente do P', esses dois termos não se cancelam, porque tudo bem, é antissimétrico, mas não se cancela. Vamos botar tudo em função de, por exemplo, Nimi. Vamos chamar, esse cara aqui vai ficar mais, só, sigma, vai dar mais, e aí eu vou trocar aqui Mi por Mi, que é antissimétrico. E aí isso me habilita a poder colocar em evidência, né, esse sigma Nimi aqui dentro. Então, vai ficar assim, vamos ficar com mais, o I vai aparecer o fator I. Então, vamos colocar esse fator I aqui, vou botar esse sinal menos I. Aí vamos ter, ó, daqui vai sair um PI, e daqui vai sair, ó, botei o sigma Mi, vou botar o sigma Nimi em evidência. Então, esse P aqui vem com sinal menos, aqui eu botei o menos aqui fora. E esse aqui tem um sinal mais, vai ficar menos pelinha. Então, vou fazer o contrário, vai ficar mais, vou botar assim, pelinha menos P. Pelinha menos P. E aí aqui vai ficar o barrado de pelinha, sigma Mi, o de P, certo? Tá legal? Então, a gente chegou a essa expressão. Dividir tudo por 2n, divide por 2n, então isso aqui sobre 2n, isso aqui fica sobre 2n. Então a gente pode observar aqui, ó, esse pelinha menos P, a gente pode chamar de pelinha menos pelinha, vamos chamar isso aqui de pelinha. Que no fundo é o momento de transfer, né? Quer dizer, o momento férmino, o momento do férmino no estado final é o momento inicial mais esse QI. Então, é o que a gente chama de momento transferido. Houve uma transferência de um momento, da onde vem esse momento, vamos ver já, que foi transferido ao férmino, e aí, no estado final, é como se eu tivesse o estado final ligado ao estado inicial. Então, esse momento aqui e esse momento aqui diferem por essa grandeza. Então, vamos chamar isso aqui então de Q, que é o nosso chamado momento transferido, momento transfer. Né? Então, a expressão agora, se eu quiser, eu posso trocar esse índice, eu chamo isso aqui de Mi, chamo isso aqui de Mi, chamo isso aqui de Mi. Então, essa é a decomposição clássica que está nos livros aí de equação de Dirac, que é chamada decomposição de Gordon. E aí a gente observa o seguinte, isso aqui está fazendo o papel da corrente no apagar, isso aqui, a gente já sabe qual é a convenção. Imagina que eu tenha a interação eletromagnética. Qual é a característica da ação de interação eletromagnética do férmino, né? Então, o termo na ação, né, ação de interação entre o férmino e o fóton, né, a gente escreve desse modo aqui. Então, a gente coloca aqui, podemos colocar, se quiser, coloca a carga elétrica para configurar que tem um constante acoplamento, né? Então eu tenho aqui o psi barrado, de x, né? Gama mi, psi de x. Só para relembrar vocês aqui. E se a gente faz a expansão em Fourier, cada campo desse a gente vai escrever na expressão em Fourier, então vai ficar o seguinte, integral aqui, vou colocar isso aqui. Então vou botar aqui o nosso então vamos botar então eu vou ter aqui. Vamos chamar esse cara aqui de pelinha, então vamos chamar de Fourier desse cara. A representação de Fourier desse cara aqui. Esse aqui eu vou chamar de P. Esse cara aqui eu vou chamar, sei lá, de quê? No momento certo, são índices juntos, né? E aí nós vamos ter psi. Claro, aqui eu estou falando da transformada de Fourier. Vou botar a mesma letra, mas é a transformada de Fourier. Psi barrado de pelinha, gama mi, psi de P, e aqui a mi de Q.
E os fatores de onda plana, né, se a gente fizer a transformada, se fizer a representação de Fourier com E elevado a menos IPx, ele vai ficar E elevado ali, com a exponencial de I, P' menos P, menos Q, X. Tá certo? Então foi só a representação de Fourier dessa interação eletromagnética. Eu deixei o E. Muito bem. Então, para a gente entender o que está acontecendo com os momentos aqui. Bom, então, claro, estou integrando em x, isso aí é um termo da ação, então essa integral vai me produzir, então vamos ter aqui, vou colocar um sozinho aqui, vamos manter essas integrais aqui. Mas o que importa para a gente é a estrutura das funções de onda que vão aparecer. Isso aqui. E aí aqui nós vamos ter isso aqui, ó, a integral, né, da onda plana. Isso aqui é justamente a transformada de Fourier da função delta. Então isso aqui é a mesma integral chegando a 2π² em conservação do momento. Delta de P' menos P menos T. E aí aqui nós vamos ter o psi barrado de P', que é o que nós estamos chamando de U de P', a função de onda que está associada ao Fermi no estado final, a função de onda que está associada ao Fermi no estado inicial, e esse momento que era o momento transferido que está aparecendo ali, pela conservação do momento, a delta de P' é igual a P mais Q. Esse Q aqui é o nosso momento transferido, o P' menos P, como nós tínhamos definido. Então o que a gente está vendo é que essa decomposição de Gortner aqui, ela tem um pedaço que depende da soma dos momentos, dos dois termos, mas tem um pedaço que depende da troca de momentos. Esse aqui é o momento transferido. Então, esse momento aqui é o momento carregado. Se eu, por exemplo, colocar, não, eu vou fazer isso aqui, vou colocar isso aqui em interação com o fóton. Isso aqui é uma simples decomposição da equação livre. Mas se agora eu pegar aquela corrente livre e acoplar com o fóton, eu só estou motivando vocês para o fato de que essa diferença de momento, né, entre os termos no estado final e no estado inicial é exatamente o momento transferido quando essa corrente interage com algum campo externo. Então, se a interação tem interação eletromagnética, deixa eu passar isso tudo agora, que a gente tem mais detalhes sobre isso na aula do ano passado. Né? A gente fez até outros casos, que eu vou condensar um pouco os resultados do semestre passado daqui a pouquinho. Então, a gente aqui tem, se a gente acoplar isso aqui com o campo do fóton, por exemplo, imagina que eu coloco aqui, então, fazer a interação corrente-fóton no espaço dos momentos. Então, estou colocando meu amigo de quê? Aqui uma, vou colocar aqui, olha lá como seria. Oi? Tá aqui embaixo, legal. E aqui eu vou colocar aqui o nosso amigo. Então, o que a gente está observando? Fica bem clara a interpretação, por exemplo, desse termo aqui. Ó. Essa matriz aqui é antissimétrica em Mi. Então, esse termo que vai aparecer aqui, ó, esse QMI, a Mi, eu posso substituir pela parte antissimétrica. Vai ficar QMI, a Mi de Q, menos QMI, a Mi de Q, sobre 2. Ó, mas isso aqui é justamente a transformada de Fourier, a versão de Fourier, a menos de um fator I, né, do F mini. Isso aqui é a transformada, a menos, quer dizer, Mi vezes o F mini. Não estou colocando aqui o tio, não, mas seria a transformada de Fourier do campo eletromagnético. Então, na verdade, esse termo aqui, quando eu coloco o campo do fóton aqui, esse termo aqui está me dando exatamente a interação do F mini, o segundo termo, ele está me dando basicamente isso, o F mini, o barrado, sigma mini, então isso aqui é o operador de spin, e isso aqui é o campo eletromagnético, né? É o fóton, o campo do fóton. Então essa interação aqui é justamente a interação de momento de polo magnético. Essa interação aqui, se a gente abre em componentes, isso aqui é justamente o spin, quer dizer, que é o momento magnético, escalar vezes
se eu pegar, por exemplo, um campo magnético externo, só tem componente IJ, não tem campo elétrico, eu vou ter escalar V. Claro, se eu pegar o campo elétrico, eu vou ter F0I, né? Vou estar interagindo com o sigma 0I. Mas a interação magnética, quer dizer, a chamada interação de Paulo, ela está aqui. Então, quando a gente decompõe a corrente eletromagnética dessa forma, a gente está vendo que é aqui que está aparecendo a contribuição do spin. Está aparecendo aqui, então, esse termo que está representando, né, o momento de dipolo magnético do ferro. Esse termo aqui, ele é um termo que não tem momento transfer. Então, esse termo, se eu, por exemplo, pegar a componente zero, pegar um campo eletrostático, né, botar esse ferro num campo estático, isso aqui é o A0, isso aqui vai dar P mais P', né, vai dar a componente zero do momento, que é a energia. Então, esse termo aqui, na verdade, ele está dando a carga elétrica, que vai estar dando a interação do φ, se eu pegar a componente zero, né? Componente, se eu pegar um campo eletrostático externo, isso aqui vai ter só componente a zero, então esse cara aqui vai ser φ, e aqui vai ser, isso aqui é justamente a densidade de carga. Então, esse termo aqui está dando como se fosse, é a parte de carga elétrica e a parte de, vamos dizer, de polo elétrico, do monopolo elétrico, né, da carga elétrica, da corrente eletromagnética, e essa parte aqui é a parte do momento de dipolo, momento de dipolo magnético, né? Está ligado à corrente. Só a interação, né? Mas também descreve dipolo elétrico, né? Também. Não, dipolo elétrico é outro termo. É? Esse termo não é dipolo elétrico. Quando você colocar que o dipolo elétrico, você teria que ter uma interação do tipo spin, campo, quer dizer, na verdade, uma interação de dipolo elétrico, o dipolo elétrico escalar campo elétrico. Isso. Mas o dipolo elétrico é proporcional ao spin, que também tem que ser proporcional. Tem um fator aqui que a gente chama geralmente de DE, que é o spin, escalar E esse valor DE é o valor que foi medido recentemente, em janeiro, né, de 8,7 vezes 10 em menos 29 cargas eletrônicas por centímetro. Esse valor aqui é bem recente. Mas essa interação. Então, se você colocar aqui um campo elétrico, né, se você só tiver componente elétrico, que você tem aqui, então F0I, vai aparecer aqui o sigma 0I. Mas sigma 0I é gama 0, gama I. Então, isso aqui vai ficar o barrado, gama 0, gama I, 1. Mas isso aqui, ó, o barrado, isso aqui é o Dagger, isso aqui não é o spin do campo. Para ter o spin, eu precisaria ter as duas componentes aqui. O que daria o spin para nós seria se eu, por exemplo, tivesse aqui alguma coisa tipo, se eu tivesse aqui o sigma mini, gama 5, sigma mini, gama 5, isso aqui é equivalente a epsilon mini, capa lambda, sigma, capa lambda. Então, quando eu pegasse, por exemplo, um campo elétrico, né? Então, se aqui fosse elétrico, isso aqui automaticamente seria magnético. Então, se isso aqui é magnético, né? Se você pegar aqui um IJ, esse cara aqui automaticamente seria o sigma 0I. Então, você precisa ter o spin. Então, se você pegar um campo elétrico, nesse caso aqui, com o gama 5, você teria sigma 0I, gama 5. Mas sigma 0I, gama 5, te dá o sigma IJ. Então, você teria exatamente, você pescaria o campo elétrico em interação com o spin da partícula. Seria equivalente a substituir o F pelo FT. Ou então colocar o F no lugar do F, colocar o FT. Por isso que aquele termo topológico que tem na S3 e tal. Isso. Mexe, que tem um axiônico, né? Entendeu? Então, e o momento de polo elétrico, ele não aparece. Por que o momento de polo elétrico não aparece nessa expansão? A gente poderia se perguntar, a questão que o Humberto colocou. Por que o momento de polo elétrico não está aí? Porque o momento de polo elétrico, ele gera uma interação que viola T. A interação de polo elétrico, essa interação que está aqui. Se a gente pegar essa interação aqui, μ, escalar B, que é a interação de dipolo magnético, isso aqui é o que? Basicamente é a carga, né? H cortado, é o magneton de Bohr. Vamos colocar aqui, isso aqui é o magneton de Bohr vezes o spin, escalar B. Isso é interação magnética. Se eu pegar a interação elétrica, ela vai ser o momento de dipolo elétrico, o spin, e aqui eu vou ter o campo elétrico. Se nós fizermos uma operação de reversão temporal, a reversão temporal eu vou ter rotacional de B, né, igual a m0J. Então, se a gente faz uma reversão temporal, a gente muda a velocidade, então a gente muda o J.
isso aqui muda. Então, o campo magnético, ele ganha um sinal menos por reversão temporal. Mas quando a gente aplica a reversão temporal no spin, o spin é momento angular, o spin também muda, porque o momento angular é T, R vetor T. Então, se a gente faz uma operação de reversão temporal, o spin, que é um tipo de momento angular, ele pega um sinal negativo daqui. Então, por reversão temporal, o spin muda de sinal e o D muda de sinal. Então, a interação magnética, ela preserva T. A reversão temporal é preservada. No entanto, a interação do dipolo elétrico, o spin, o campo elétrico, a divergência de E, é ρ. Quando eu faço uma reversão temporal, eu não mexo no ρ, não tem nada no tempo. Então, o campo elétrico não muda. Então, por reversão temporal, o campo elétrico não muda, ele é par. Mas o spin muda. Então, essa relação aqui, ela viola a PT, essa interação. Então, como a eletrodinâmica, a interação eletromagnética respeita P, C e T separadamente, essa interação aqui, a interação do dipolo elétrico, ela violando a reversão temporal, ela está fora do formalismo. Certo? Então, a interação do dipolo elétrico, certamente ela tem que provir na interação elétrica, não, por exemplo, você fala, mas puxa, mas isso aí é uma interação eletromagnética. Mas aí é uma interação eletromagnética que viola T induzida por algum setor da interação fraca. Porque a interação eletromagnética, hoje a gente sabe, ela não é sozinha, ela é parte da interação eletrofraca. Então, indiretamente, né, os elétrons se acoplam, também se acoplam ao Z0 via neutrino. Eu tenho interação dos elétrons, a interação fraca dos elétrons, que vai aparecer em processos virtuais, ela vai induzir o momento de dipolo elétrico vai induzir essa quebra, essa violação de T. Então, essa violação de T que aparece, né, no setor eletromagnético, na verdade, ela está vindo, né, dessa fraternidade que a interação eletromagnética tem com a interação fraca. E para violar T, tem que vir de algum setor. Então, vem dos loops, das correções quânticas de loop, que o elétron, que nós vamos ter os processos com troca de elétron. Eu posso ter elétron aqui, né? Posso ter, ele tem esse loop aqui, elétron aqui, o fóton aqui. Dentro desse loop aqui, eu posso ter não só interações eletromagnéticas, mas o setor de interações fracas, W+, Z0, neutrino circulando aqui. Então é isso que vai induzir essa interação que viola T. Mas se a gente usa diretamente a equação de Dirac e a eletrodinâmica quântica, esse termo está excluído. Então aparece o magnético, mas não aparece o elétrico. Certo? Então, só para lembrar vocês. Então, esse tipo de manipulação, ele dá para nós uma série de relações importantes que vão ser fundamentais para a nossa formulação dos chamados fatores de forma. Deixa eu colocar as relações aqui mais importantes. Eu trouxe aqui, peguei o meu material quando eu estudei para o exame lá de eletrofraca e Dresden, eu peguei material que tem uns 30 anos, em 1981, que foi 33 anos. Esse materialzinho. Eu vou separar para vocês aqui aquilo que eu achei mais importante. Deixa eu botar aqui, ó. Vou pegar as relações. Eu tenho uma relação fundamental. Nós vamos precisar, em um certo momento, usar essa relação aqui que é fácil de demonstrar. Pegando a matriz gama alfa e pegando aquele nosso sigma mi ali, que é o computador, né? Essa relação aqui dá para nós a seguinte coisa: I eta alfa mi, eta mi. Vou só indicar para vocês, que vocês podem demonstrar isso de uma forma fácil, não é difícil, é só um pouco, nem também é tão longo, não. Só é chato. Então, beta mais epsilon alfa mi beta gama 5 gama 20. Como é que você tira essa relação? Essa relação não é complicada de tirar, é fácil de tirar. A gente faz o seguinte: a gente escreve essa relação aqui. Vamos pegar esse produto, chamar esse objeto aqui gama mi. Gama mini, chamar esse objeto aqui, gama mini alfa. Definir esse objeto aqui,
é o produto completamente antissimetrizado de 3 matrizes gama. Então, isso aqui, por definição, isso aqui para nós é isso aqui, é um sexto do gama mi, gama alfa, mi, alfa, mi, mais alfa, mi, menos mi, alfa, menos mi, alfa, mi. Essa relação aqui é isso por definição. Por que é importante usar isso? Porque isso aqui, o produto completamente antissimétrico de 3 matrizes gamas, eu posso escrever assim, ó, isso aqui é epsilon, mi, alfa, delta, gama beta, gama 5, gama beta, se quiser. Gama 5, gama beta. Só fácil a gente acertar. Deve ter uma constante aqui que a gente já vai acertar. Se eu pegar, por exemplo, gama 0, gama 1, gama 2. Isso aqui, ó, gama 0, gama 1, gama 2. Esse lado aqui, isso aqui vai ficar epsilon 0, 1, 2, delta. Gama 5, gama beta. Esse beta aqui só pode ser 3. Isso aqui vai dar 3. Isso aqui vai dar 3. Epsilon 0, 1, 2, 3 em cima é mais 1. Isso aqui dá mais 1. Mas gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. E aí eu tenho esse gama 3 aqui embaixo. Esse aqui é o gama 5. E esse gama 3. Gama 3 embaixo, sobe gama 3 em cima, funciona menos. Mas gama 3 ao quadrado é menos 1. Aqui vai ficar mais 1. Então isso aqui dá no final de tudo, ó, I gama 0 e gama 2. Qual é a diferença entre esse termo e esse termo aqui? É o I. Então se eu colocar aqui, por exemplo, menos I, esse menos I bate com esse I, está exatamente gama 0, gama 1, gama 2. Então esse termo, isso aqui, qualquer que seja a configuração de não importa, o produto antissimétrico, 3 matrizes, essa combinação aqui, sejam mi, alfa, quem quer que seja, isso aqui vai dar para nós menos I, epsilon, mi, alfa, beta, gama 5, gama. Então isso aqui é fácil, eu consigo reduzir isso aqui e isso aqui. Agora, o que eu posso fazer aqui para chegar a essa relação? Olha essa relação aqui como é que está. Isso aqui é o meu gama alfa, isso aqui é gama alfa, gama mi, menos gama ni, gama mi. A menos daquele fator i, ó, isso aqui, esses dois termos juntos aqui, se eu pegar esses dois termos aqui, a menos de fatores, isso aqui é exatamente gama alfa, sigma, mi. Então eu já tenho um gama alfa, sigma, mi pronto aqui, para bater com isso. Ó, isso aqui já está saindo daqui. Agora, eu tenho que produzir esse termo aqui. Ó. Esse gama alfa está aqui no meio. O que eu vou fazer? Eu trago esse gama alfa para cá, uso a relação de anticomutação. Então, quando eu trouxer esse gama alfa para cá, eu vou trazer o gama alfa para cá, mas eu vou produzir um eta ni alfa gama mi. Ó, o eta ni alfa gama mi. Está aparecendo aqui. Isso aqui está certo? Eta ni alfa gama mi. Vai aparecer aqui. Então, quando eu trouxer esse gama alfa para cá, eu vou ao mesmo tempo aqui, eu vou produzir essa configuração, eu vou ter gama alfa, gama ni, gama alfa, gama mi, gama ni, que vai gerar esse termo mais uma vez, então vai aparecer um fator 2 aqui. Mas eu vou gerar um eta ni alfa e um eta mi alfa. Tá? Lembre-se que tem fator meio aí no documento. Então, esse termo aqui automaticamente produz o que está aqui e isso que está aqui. E quando eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou trazer esse gama alfa para cá. Aí vou produzir de novo toda a história do zero. E vou trazer de novo esse gama alfa para cá. Então, quando eu trouxer 2 vezes esse gama alfa para cá e 2 vezes esse gama alfa para cá, eu vou produzir um termo que é igual a esse, vai dar um fator 3. Só que, ao fazer isso, eu vou produzir etas mi alfa, e eta ni alfa e eta mi alfa. E aí eu vou ter automaticamente gama ni, gama ni. Então, isso aqui vai dar, esses termos aqui, vem dessas passagens, né, de eu trazer o gama alfa para frente para fazer igual a esse termo. E esse termo aqui já é esse lado esquerdo. Então, essa relação aqui, saindo disso aqui, se a gente sabe quem é isso aqui, partindo desse, vamos dizer, desse truquezinho, né, de usar o produto completamente antissimétrico, 3 matrizes gama, a gente prova essa relação aqui. Então, se eu multiplicar
uma matriz gama pelo produto antissimétrico de duas matrizes gama, eu consigo reduzir isso sempre a uma matriz gama. Certo? Então o truque é esse. Quem quiser depois pode fazer o contrário, fazendo a mesma brincadeirinha, fazendo aqui o sigma e alfa e mi gama alfa. Faz a mesma coisa, só que eu começo desse termo aqui, eu vou ter o gama mi na frente, o mesmo história. Então a gente sempre pode produzir isso aqui. Então essa relação aqui, uma certa hora, vai ser importante. Eu estou tirando essa relação, não só essa, mas uma relação que nós vamos poder sempre que aparecer o produto de uma gama por uma sigma, a gente pode sempre reduzir isso aqui a produtos de etas vezes gama, mais um epsilon, um gama 5 e um gama. Essa estrutura aqui, ela sempre cai. Isso, como a gente mostrou a estrutura, assim, isso aqui é só o esqueleto, né? Claro que tem os índices rodando aqui. Então essa relação, uma certa hora, vocês vão ter que usar. E aí a gente vai ter que usar, vou dar aqui uma série de relações. Chatinha, mas assim, é só para vocês demonstrarem, é brincadeirinha de demonstrar isso, tá? Não tem erro. Primeira relação, que é aquela, a decomposição de Gordon, eu já dei, a primeira relação importante. Vocês podem mostrar essa relação aqui também, ó. Sempre que eu escrever o barrado, vamos supor, sempre que esse momento aqui é pelinha, vou manter essa convenção. O barrado de pelinha, gama mi, gama 5, o de P. Então estou omitindo. Então, tem um pelinho aqui e tem um P aqui. Isso aqui vai dar para nós. Deixa eu definir aqui antes disso. Bom, como nós temos dois momentos, né? Temos o pelinho e o P, ao invés de trabalhar, já que o momento transfer é importante, já que nós vimos que pelinho é menos P, que é uma combinação importante que aparece, então ao invés de trabalhar com pelinho com P, eu trabalho com pelinho menos P, que é o quê? E trabalho com pelinha mais P, que eu vou chamar de L. Então se eu somar Q mais L, pelinha, né? Q mais L sobre 2, e o P é Q menos L, né? Q menos L sobre 2. Então, eu consigo, então, passar, ao invés de trabalhar com as variáveis, né? Sempre que me aparecerem essas combinações, eu vou chamar a soma de L e o momento de transfer eu vou chamar de Q. Só lembrando dessa convenção aqui. Então, a primeira relação interessante que sai, a gente vai poder, vocês podem demonstrar, essa é o barrado de pelinha. Gama mi, gama 5, U de P. Então isso aqui vai ser a decomposição de Gordon da corrente axial. Então isso aqui dá para nós o momento de transfer QMI sobre 2M, o barrado de pelinha, gama 5, U, mais I sobre 2M, LI, então aqui vai aparecer a soma dos momentos, o barrado, gama 5, sigma I, U de P. Então, essa é uma decomposição também que vocês podem mostrar. Mesma coisa, pega a equação de Dirac, o que vocês vão querer fazer aqui? Em vez de multiplicar por gama mi, você vai multiplicar por gama mi, gama 5U. Então bota aqui um barrado, gama mi, gama 5, e faz a mesma coisa aqui, bota gama mi, gama 5, e quer essas duas equações. A gente sempre olha o que a gente tem aqui, e a gente vê o que tem que colocar na equação de Dirac para manipular. E aí, usando a equação de Dirac, a gente ganha essa relação. Essa relação é uma outra relação importante. A gente pode ter essa relação aqui também. Todas essas relações que eu estou colocando são exatamente as relações importantes que a gente vai precisar usar para poder selecionar todos os termos que podem, independentes, aparecerem na expressão da corrente eletromagnética. O problema é um problema assim, meio de construção. E aí a gente vai usar invariância de Lorentz, simetria de Gauge, hermiticidade. E depois a gente vai começar a usar uma série de requisitos para compor a corrente. Aqui você estava estudando o Taylor, que você falou que estava meio difícil, né? Então essas coisas aqui, Dora, quem gostava muito disso aqui é Furlan. Esse curso aqui eu fiz com Furlan, Furlan sabia essas relações, ele era o homem que mexia com essas coisas. Porque esse pessoal mais antigo trabalhava muito essa discussão de fatores de fórmula. Né? Depois, com a QCD, essa coisa saiu um pouco, porque é Só de física de rádio, né? de rádio, exatamente. O pessoal de física radrônica mexe muito com fator de forma, porque você joga no fator de forma, você para aquele de uma maneira boa de você parametrizar um monte de coisa que você não conhece. Você atribui, é um fator fenomenológico bom. Você joga a fenomenologia no fator de forma.
Oi? Você fez com o Piccolo ou com o grande? Não, com o José Furlan, José Furlan grande, né? E o Paulo Furlan deu grupo conforme pra gente. Eu lembro dia da divisão. Tinha lá, tinha o Piccolo e o Piccolo, todos os dois eram baixinhos, da mesma altura, mas um era de Furlan, Giuseppe, né? Professor. E aí é como se fosse o grande Furlan e o Piccolo era o Paulo Furlan. Mas não era parente, não. Esse nome aqui é um nome meio comum naquela região da Itália. O Leite era grande. Era bem tipo imperador romano. Ele era como se fosse assim, o centurião de Roma em Trieste. Napoleão Bonaparte. Era assim, aquele cara que toda Roma se dirigia. Ele era um cara que tinha um trânsito direto com os romanos. Lá na Itália, né, a física em Roma domina completamente. É a física mais agressiva que tem. Então, você está bem com Roma, com a física de Roma na Itália, significa você está bem. É igual ao Império Romano, né? A província tem que estar de bem com a capital, né? E lá em Trieste era o Furlan, o grande José. Mas ele era uma simpatia de pessoa. Adorava o Brasil por causa de futebol, ele era apaixonado. Ele gostava muito de você, você jogava bola com ele. Ele era bem velho, era bem mais velho, mas era uma pessoa muito simpática, muito competente. Ele sabia muito essas coisas de teoria de grupo também. Lembra que ele Física de interação fraca era com ele. convidou a gente para almoçar na casa dele? Isso, muito simpático. Ele ajudou a construir o ICTP quando o Salan chegou lá. Ele estava acabando na universidade quando o Salan fundou o ICTP. E aí a mulher dele falou que ele ajudou a levar a cadeira, ajudou a fazer mudança. Era um cara cheio de vida, ele era muito gente boa. E ele era um cara que dava interação fraca. Na CISA, depois o curso de eletrofraca, ele dava o curso de interação fraca também. Essas coisas aí. Aliás, até se vocês quiserem ter uma boa discussão fenomenológica, saber as origens desses fatores. Então, o melhor livro que ele havia adotado era esse, é um livro antigo de Wiki Interactions, né? Mas é um livro, vamos dizer assim, é um clássico, né? A fenomenologia dele, claro, está completamente superada por causa das interações eletrofracas. Mas se você quiser estudar tudo sobre só o setor de interações fracas, é o Sudarshan Marchand. Sudarshan Machado. Aliás, Sudarshan Machado tem uma história muito boa para contar, né? Porque Sudarshan Machado, eles chegaram a um resultado, né, sobre interação, eles sabiam muito interação fraca. Então, eles fizeram um trabalho que ficou famoso na física de interações fracas, que era a relação constante de acoplamento. Então, era um trabalho, assim, no fundo, eles mostraram que nessa época não se sabia, em 1957, 1958, eles mostraram que a estrutura de corrente da interação fraca é do tipo V-A. Foram eles que mostraram que, na verdade, a interação fraca tem esse tipo de corrente, γ-mi, 1 menos γ5, psi. E aqui é o bóson vetoriano intermediário, lá, W líquido. Então, eles mostraram que, na verdade, cada estrutura de corrente, elétron left, neutrino left, e o setor elétrico, mostraram que tinha um dublê, a corrente podia ser colocada dessa forma. Isso introduzia a noção do dublete elétrico. Foram eles que fizeram. Muito bem. Eles apresentaram isso na Conferência Internacional de Física de Partículas. Desculpa, eles que botaram no glitch? E não, eles botaram a estrutura V-A. E aí isso aí ligava o elétron com o neutrino no dublete automaticamente. Então, eles descobriram que isso foi uma descoberta muito importante. Só que na Conferência de Veneza, houve uma conferência grande lá em Veneza, em 1958, eles foram discutir com Feynman e com Gell-Mann. Discutir com Gell-Mann, na verdade. Pouco tempo depois do trabalho estava publicado no nome do puxaram o trabalho do Sudarshan Marchand. Isso aí foi, uma época, um escândalo que ficou meio assim, né? O Gell-Mann, aí, quer dizer, tem uma história na literatura aí das interações fracas, que lá em Trieste essa história era contada com muita franqueza, assim, que realmente eles mostraram a ideia, né? Indiano, assim, mostraram a ideia, o Gell-Mann pegou, não sei se o Feynman sabia ou não, mas o Feynman envolveu o Feynman, publicaram o trabalho do V-A. Então, se vocês virem na literatura, que o trabalho do Gell-Mann e do Feynman, que mostra a estrutura V-A das interações fracas, eles acabaram publicando primeiro, mas eles mostraram o resultado na Conferência de Veneza, em 58.
E aí essa história aí, mas eles são caras que têm um nome. De qualquer maneira eles ganharam assim, crédito também. Mas assim, quem bombou com a notícia na praça foi o Guilherme e o Fábio. Mas o livro deles é excelente, é um livro antigo, mas assim, todos esses truques assim, de mexer com corrente, estrutura de corrente, vocês encontram nesse livro. É muito bom, é um livro assim, para consultar mesmo, é um livro clássico de referência. De uma maneira muito maluca, esse livro passou lá na PUC. Quem? Esse livro? O livro Sudarshan Machado? De uma maneira muito maluca passou. E queriam que a gente estudasse. Ele é pesado. Mas aquele é um monstro. É um monstro livro, é um compêndio, cara. Vai para a farmacopeia. A farmacopeia das interações práticas básicas. Só que considerando a cultura, o filme foi muito importante na física turca. A física? Turca. Sim. Ele... A física turca, ele ajudou muitos turcos, exatamente. Ele tinha uma relação muito boa com a Turquia, isso mesmo. Então isso aqui é a mesma história. O barrado de pelinha, sigma mini, com L mi. Esse L é um momento, posso botar aqui para fora? L mi, isso aqui é a soma dos dois momentos. Eu consigo reduzir essa expressão a essa expressão. Isso é importante também. Outra expressão importante é como. Oi? Como? Como? Obrigado. Tá certo. Não, tá certo. Obrigado, Thiago. É isso aqui. Perfeito. Depois tem uma outra relação aqui, que é, posso botar assim, barrado, sigma mi. E aí aqui eu boto o momento de transfer, que mi. Essa relação aqui ela é menos I 2 mi, M. Aí vai aparecer aqui. Essa relação também vai ser importante uma certa hora aí para nós. Depois outra relação que vai ser. Então todas essas relações é só mexer com a equação, de iterar a equação de já, multiplicar com lá, somar uma com a outra, mas é iterar essas equações aqui da forma que a gente fez aqui, só mudando os operadores. Tá? Depois a gente vai ter essa relação aqui, o barrado de pelinha. Desculpa, eu tenho que dar para vocês, porque eu não tenho isso escrito por aí, tá? Como foi estudar muito bagunçado, não dá para tirar xerox direito para vocês. Então, se alguém puder copiar e organizar isso direitinho, tá ótimo. O barrado é sigma mi, e aqui vamos ter o gama sim, e aqui o de, e aqui vamos colocar aqui QI, então tá, depois o menos I vai ficar I, L, o barrado, gama sim. Essas relações eu não dei no ano passado, dei só algumas, essas outras, tem muitas relações aqui que eu não dei, que não era importante para a gente naquela hora. Nesse momento agora, vai ser importante, essas relações que eu estou dando vão ser importantes para nós. Todas essas, deixa eu apagar essa daqui. Essa outra que tem aqui, tá? Vai ser assim. Vou pegar essa epsilon, alfa, mi. Tá? O barrado de pelinha, gama delta, de P. E aí aqui eu vou ter QI, L. Então o BNA feminônico está aqui. Isso aqui está para nós. O barrado de período. Essa relação complica um pouquinho, mas assim, também é chato, a questão é chata, mas é demonstrar. E aí não índice aqui, só deixa eu ter cuidado. Mi beta, que é alfa.
Todo mundo entende essa notação da equação de Dirac, né? N slash, né? Está contraído com o gama. Menos L alfa, N slash. E aí aqui, vezes gama 5. Mais. E ele vai aparecer um número transferro ao quadrado. Depois tem essa aqui. Ele é periônica, só esse aqui. Estou multiplicando ali pelo epsilon. Aqui, esse aqui. Isso aqui, tudo, essa relação aqui está identicamente zero. Essa combinação, certo? Agora vai aparecer. Claro, são P mais P', que é o momento transversal. Fazer essas Mas coisas. assim, quando a gente vê o bar assim, o spin está na jogada. Fica no lugar, tá? Bem contigo. Quando você faz a decomposição de blocos, esse aqui já é direto, esse aqui está direto. Então, quer dizer, esse aí é o spin nada, está direto. Isso. Assim, qualquer um, se você tivesse a Mi, quer dizer, sigma, a Mi estaria. A corrente de ferro, ela sempre carrega ela sempre carrega a informação do spin. É verdade, esse spin vem lá do grupo de Lorentz, lá. Pois é, o spin vem do grupo de Lorentz, e aí, quer dizer, ele entrou meio na lei de Dirac e colocou na equação de Dirac. Quer dizer, o grande trabalho do Dirac, da equação de Dirac, foi basicamente esse, perceber que ele conseguia relacionar o spin do elétron com aquele spin que vinha do grupo de Lorentz. Hoje, para a gente, isso é bem fácil. O grupo de Lorentz formalizou, mais ou menos, na década de 30, mas já tinha um indício. Quando o Dirac formulou a equação dele, ele já sabia que ele já tinha ideia do que era o grupo, ele já sabia o que era o grupo de Lorentz. Esse sigma já tinha? Tinha. Tanto é que basicamente o que o Dirac fez foi relativizar, tornar relativista a equação de Pauli, tornar relativista o conceito de spin. Então ele fez essa conexão. Isso é aquele sigma minúsculo para isso aí. Então, outra relação aqui que vai ser. Eu digo assim. Oi? Eu, se fosse aqueles caras, como é o Goldsmith, A Uhlenbeck, né? descobriram, eu já não entenderia isso aí, entende? Assim, eu digo assim, o spin é uma coisa assim, comparável à massa. É uma matéria bruta, vamos dizer assim, você tem que entender o que é, mas digamos, entender o jet sigma menir, não foi. Olha, eu acho que justamente o importante Dirac conseguiu fazer essa conexão, né? Quer dizer, do spin do elétron com o grupo de Lorentz. Porque, na verdade, toda a tentativa de Pauli, ele falava, tudo que ele fez na equação de Pauli, quando Pauli tratou, quando se descobriu o spin, o Uhlenbeck ou o Smith, em 1925, e Pauli já começou em 26, para publicar em 27 a equação de Pauli, tudo que ele fez, ele relacionou, ele não via que o spin estava na relatividade. O que Dirac conseguiu observar é que aquele spin que eles descobriram lá não era uma coisa
não relativista, não era galileano, aquele spin tinha um fundo relativista. Eu acho que a sacação, o que se diz na literatura é justamente a sacação do Dirac foi ele saber que o spin de Greenberg, o spin que Paulo já estava tratando, ele tinha que vir da relatividade. Por isso que ele foi direto a fazer a formulação relativista. Ele já tinha claro que o spin... Agora, ele conhecia já o conceito de Spinor. O conceito de Spinor lá do Cartan é de 1914. Na verdade, Cartan não chamava de Spinor. Quem chamou de Spinor foi o físico, né? Não sei se foi Ehrenfest que começou a chamar de Spinor. O Cartan chamava de, como se fosse, era vetor de uma certa representação. E aí, quando o Dirac percebeu, quis realmente descrever o elétron, o spin do elétron, falou, não, a descrição tem que ser relativista. Então, o Dirac foi o primeiro cara que percebeu que o spin do elétron ele devia ser uma representação do grupo de Lorentz, apesar de que as representações do grupo de Lorentz não estavam construídas, mas ele já sabia que tinha um grupo de transformações e que o spin devia estar vindo daí. Essa foi, vamos dizer, uma intuição matemática dele. Aí, foi por isso que ele conseguiu fazer a equação, que Paulo não conseguiu. O Paulo ficou no spin não relativista o tempo todo. Daí a sacação dele, hoje em dia se bota mais dimensões, né? Certo. Para fazer uma coisa. A sacação dele foi aumentar a matriz. Aumentar o spin. Passar de 2 componentes para 4. A sacação dele foi essa. A sacação dele foi a representação. Saiu de um spinor de 2 componentes e veio de um spinor de 4 componentes. Aí veio tudo, porque daí veio a energia negativa, daí da pouco veio o pósitron, né? Se ele não tivesse colocado, se ele não tivesse percebido que o spin tinha uma origem relativista, ele nunca teria chegado no pósitron. Os sistemas atuais teriam botando mais dimensões. Naquela época era mais artificial aumentar a matriz. Você mudava a representação do grupo. O Spinor começou com Cartan? Começou com Cartan. Quem fez a primeira teoria de Spinor foi o Cartan, em 1913, 1914. Aquele livro é Theory of Spinors. O Spinor não é do século XIX? Não, o Spinor é do século XIV, 13, 14. Saiu junto à relatividade geral, quase. Cartan introduziu em conexão, e Cartan não introduziu em conexão com o grupo de rotação. Cartan introduziu os spinors de uma maneira completamente geométrica. Ele pegava o espaço de Minkowski e dizia, a partir de planos nulos, né, de hiperplanos nulos no espaço de Minkowski, eu posso construir vetores, eles chamavam de vetores, que têm propriedade de rodar de π quando a rotação é de 2π. E aí ele tinha esses objetos, aí ele escreveu o livro dele lá de teoria de spinores, né? Ele constrói todos os spinores em conexão com objetos geométricos do espaço-tempo, hiperplanos, e ele não faz a conexão do spin com a rotação, com o grupo de Lorentz, do spinor com o grupo de Lorentz. Só depois Dirac, quer dizer, Dirac foi a primeira pessoa que colocou, quando ele relativizou, tornou relativista o conceito de spin, criou o spinor de 4 componentes, no fundo ele estava construindo a representação meio zero mais zero meio do grupo de Lorentz. Mas ele construiu, vamos dizer assim, de uma forma utilitarista, para fazer a equação dele, mas ele não tinha ainda classificado as representações do grupo de Lorentz. A classificação das representações do grupo de Lorentz foi posterior à equação de Dirac. Wigner fez Poincaré em 38, o grupo de Poincaré, a representação de Poincaré-Wigner construiu em 38. Em 35, Dirac também participou da construção do grupo de De Sitter, né, SO14. O grupo de Lorentz, as representações do grupo de Lorentz devem ter sido estudadas entre 1930 e 1934, por aí. Eu vou procurar na literatura. No livro do Cartan não fala. Talvez no livro do Moshe Carnegie fala. No livro do Carnegie, ele trabalha muito bem a parte de spinor, talvez o Carnegie fale quando é que apareceu realmente o primeiro estudo do grupo de Lorentz. Mas é a década de 30, foi posterior à equação de Dirac. Dirac colocou o spinor relativista, quer dizer, no fundo ele construiu uma representação do grupo de Lorentz sem ainda conhecer as representações do grupo de Lorentz. Tá. Então isso aqui, o barrado, gama I, gama 5. Uma coisa que é gozada assim, a gente vê esse negócio aqui aparecer, né? O barra, sigma, O. E daí é isso aí, né? Tem que ter uma entidade, vamos dizer, teórica e experimental. Né? Mas é interessante saber entender o processo de o que a pessoa acreditou, né? Exato. O que ele usou para construir isso, né? E a invariância da luz é forte, né?
variância da luz. No fundo foi. Tudo isso aí era invariância da velocidade da luz. Por isso que essa coisa, eu assisti o Faraó, tem uma tom, ele é muito pouco percebido pelos físicos, sabe assim? Porque ele também buscou invariância da luz, da maneira dele, da época, né? O Yuri e o Sérgio são novos aqui do grupo. O André já sabe da simpatia do Olha pelo Akenaton, mas que eu gosto sempre ele foi o Faraó da Luz, né? O cara que instituiu o culto de um Deus único, né? Do Deus Sol, né? Ele o quê? É a paz do Tutankhamon? Não é bem claro que ele é pai do Tocantins, dizem não dizem. O Tutankhamon veio depois dele. O Tutankhamon morreu rápido, né? Mas eu digo, a questão que eu coloco assim, o que é uma teoria? A teoria ela tem força. Você que é bom de índice, daí tá certo índice aí, Thiago. Você que sempre acha meus erros de índice. Tá tudo casadinho. Eu vi aqui, alfa, beta, mi. Então tem que sobrar um índice mi no final do dia. E tá aqui, né? Tá certo, Thiago? Então tá certo. Você sempre faz isso com o Stefano também, acha os erros dos índices dele. Vamos lá, tá certo. Bom, agora a última relação chata que tem é essa. Então, o linear fermiônico está aqui. Ele compõe essa corrente da seguinte maneira: U barrado forma essa outra relação. Vamos ver por que esses épsilons estão aparecendo tanto que vai ser importante depois para a decomposição da corrente. Eu acho que coloquei basicamente todas as relações. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui. Tem mais um que sobrou aqui. Tá, só mais umazinha só para terminar. Epsilon, eu tenho gama 5, gama, que certo, essa aqui acho que está aqui. Menos I, tá. Mais o barrado de dessa maneira, posso escrever de uma outra maneira, pode escrever essa relação de duas maneiras. Isso aqui que você fez, isso aqui é igual a isso, é igual a isso aqui. Menos I, o barrado de linha, de novo que é alfa, L slash, menos L alfa, L alfa, slash U de P, mais o barrado de linha, gama alfa, sigma U de P, que linha. Aqui, então, vocês estão vendo, aqui eu vou usar aquela relação, ó, a relação que a gente tinha dado aqui, as matrizes de gama. Então, se eu substituir essa relação aqui, isso aqui vai me trazer o epsilon com
gama 5, gama I, vai me trazer os X, os gamas alfa sozinhos. Aqui uma relação que a gente pode ter usado, né, para ter isso aqui, é só lembrar o seguinte, ó. É esse, mi ou alfa? Tá vendo? Você me pega, deixa eu ver aqui. Tem que sobrar o alfa no final das vezes. Tem que sobrar o alfa, né? Mi alfa é mi Tem alfa. que sobrar Mi alfa tem um alfa no súmulo. Tem o alfa, então aqui tem o alfa, aqui tem o alfa, aqui Você deve ser dele. Deixa eu ver se eu... não é, tá certo, eu copiei errado sim, é LI, tá certo. Mi alfa, tá certo. E aqui tem o alfa, tá tudo certinho, obrigado. Então aqui também só para ver, quando aparecer nesses M2 aí, na verdade vocês estão usando essa relação aqui, ó. L é P, P' mais P. Q é P' menos P. Então, se a gente levar, lembrando que esses momentos aí que escrevem Fermi e Shell, então nós vamos lembrar, L2 é P' ao quadrado, que é M2, mais P2, que é M2. Então, L2 dá 2M2 mais 2P escalar P'. E se a gente fizer a mesma coisa para o Q2, o Tchau, consegue filmar aqui? Consegue? Está filmando? Então, Q2 é 2M2 menos 2P escalar P'. Então, por exemplo, a gente pode escrever P escalar P' quando aparecer essa contração, P escalar P', é só substituir essa relação dessa, subtrair, né? Isso aqui, da L2 menos Q2 sobre 4. Por exemplo. E às vezes pode aparecer esse M2, eu posso escrever M2 em função de Q2, de P escalar P', coisas assim. A gente pode, quer dizer, só às vezes aparece esses massas ao quadrado aqui, elas estão vindo às vezes de relações desse tipo, certo? Se eu fizer, por exemplo, L escalar Q, né? Se a gente faz L escalar Q, por exemplo, quando aparecer essa contração, L escalar Q é P' ao quadrado, que é M2, menos P ao quadrado, que é M2. Então, L escalar Q é 0, por exemplo. Então, tem algumas relações de recorrência que saem, né? Devido às propriedades desses momentos. Lembrando que essas partículas estão on-shell. Estou falando de ferros que satisfazem a equação de movimento, não estão off-shell. Só para lembrar dessas relações. Então, essas são as relações importantes que nós vamos precisar usar para compor agora a nossa argumentação. Deixa eu colocar aqui. Então, o que a gente quer construir? Então, já está claro desde a